Olá, boa noite. Meu nome é Amanda Cacalano. Hoje, no nosso trabalho, nós iremos abordar o tema da perícia contábil extrajudicial como ferramenta de gestão financeira em reclamatórias trabalhistas, né? Esse recurso ele trouxe grandes vantagens para as empresas, melhorando as gestões e tomadas de decisões. Eu vou começar falando um pouquinho da perícia contábil, tá? Na norma brasileira, a perícia contábil é descrita como um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de laudos ou parecer sobre questões contábeis, mediante exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação ou certificado. Basicamente, a apresentação de elementos que comprovam a verdade dos fatos, mediante prova para mostrar o que de fato ocorreu, analisando se teve ou não desrespeito à legislação. E hoje em dia nós temos três tipos de perícia contábil, né? Temos a perícia judicial, a extrajudicial e a arbitrada. A perícia judicial é aquela que é solicitada por um juiz, né? Que é necessário um laudo especializado e esse laudo é elaborado de forma isenta para a resolução de uma questão jurídica e, nesse caso, o juiz depende do conhecimento de um profissional perito para poder se decidir, né? E temos a perícia extrajudicial, ela é realizada fora da tutela do Poder Judiciário, ela é contratada de forma consensual entre as partes, e nesse caso ainda não há o litígio, né? Essa forma ela é mais comum na apuração de haveres de herança, dissolução de sociedades, ou em outras situações em que o Poder Judiciário não é necessário. E temos a perícia arbitrada, né? Esse tipo de perícia ela pode ocorrer tanto na esfera judicial quanto fora dela. É como meio de prova para auxiliar na resolução de um conflito, né? As partes buscam a assistência de um profissional neutro, o árbitro, que deve ser especialista no assunto em questão. Aí ele vai dar uma solução definitiva, a sentença arbitral, para encerrar essa disputa. E entrando um pouquinho agora na perícia contábil extrajudicial em reclamatórias trabalhistas, esse recurso ele trouxe grande viabilidade para as empresas, né, para ajudá-las na gestão, para elas tomarem decisões que a médio e a longo prazo podem comprometer a empresa. E hoje em dia os principais erros são a falta de registro, a omissão de pagamentos das horas extras, falta de recolhimento do fundo de garantia, entre outros, né? E é nesse momento que esse recurso é utilizado para que a empresa não sofra impactos. Olá, meu nome é Amanda Andrade e eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de perícias extrajudiciais. Então, dentre essas classificações, ela tem uma subdivisão em três categorias para atender uma necessidade contábil designada e demandada aos interessados, né? Sem ter também a necessidade da intervenção de um representante do Estado. Então, essas três categorias são as demonstrativas, que no caso elas servem para demonstrar, né, e trazer uma evidência sobre a fidelidade de algo ou uma informação, né, ou objeto de perícia, no qual é determinado pelos contratantes que são interessados. A gente tem também as discriminativas, que elas servem para designar um acordo, né, de termos de interesse entre as partes envolvidas, caso a gente tenha aí uma obtenção de algum conflito de interesse. A gente pode usar como exemplo a divisão de bens, que vai envolver o ativo, né, da empresa, ou até uma divisão de capital. E, por último caso, a gente tem as comprobatórias. Então, elas servem para obter uma comprovação, né, de alguma alteração administrativa, patrimonial, seja, né, que geralmente é em favorecimento da entidade. Um exemplo muito forte e importante não seria os casos de fraude, né, que tem toda uma análise, uma comprovação, uma evidência, né, que traz tudo isso. Além disso, eu vou falar também sobre a estrutura da a estrutura da justiça para o processo do trabalho. Então, a gente vai falar um pouco aí dessas esferas. A Justiça do Trabalho em si, ela é um órgão do Poder Judiciário capacitado para julgar e processar ações de questões entre o empregado e o empregador,
Então, aí a gente tem essa ação de relação de trabalho, né? E o perito contábil é muito importante que ele entenda as competências desse órgão, né, que também é atribuído pelos termos da Constituição Federal, no artigo 114 especificamente. Então, basicamente, para solucionar essas discussões, né, entre o empregado e o empregador, a gente tem aí 3 graus de jurisdição importantes. Na primeira instância, a gente tem as varas do trabalho, né, onde normalmente tem todo o início do processo trabalhista. Em segunda instância, a gente tem o TRT, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, onde são analisados basicamente os recursos de forma geral, e se por acaso não haver uma matéria constitucional a ser considerada, a gente vai ter como última instância o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, para ter um efeito de julgamento de algumas matérias relacionadas a todo esse direito do trabalho. Boa noite, eu vou falar um pouco como evitar os riscos empresariais, né? Os tipos de reclamatórias, hoje em dia, as mais comuns são as horas extras, verbas rescisórias, insalubridade e periculosidade, recolhimento do FGTS, indenização por danos morais e registro dos funcionários. Para evitar futuras reclamatórias, as empresas elas devem realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo de até 10 dias corridos, né? E supervisionar o seu funcionário, deixando com que ele faça, no máximo, até 2 horas de hora extras. É obrigatório para as empresas com mais de 20 funcionários o controle de ponto, a realização do recolhimento do FGTS e tratar, né, todos aí com respeito, independente do cargo ou hierarquia. Boa noite, eu sou a Tainá. Vou falar um pouco sobre o cálculo trabalhista. Ele é utilizado para identificar se os casos apresentados estão corretos ou não. Algumas ações que as empresas podem tomar para facilitar esse cálculo, né, são registrar corretamente os horários de jornada diária, ter um padrão estrutural dos cargos e salários, entre outros. Aqui eu trouxe um exemplo de um cálculo realizado. A admissão do funcionário ocorreu dia 5 de janeiro de 2020 e a demissão em 5 de julho de 2020. Para o cálculo do INSS, é necessário utilizar como base o salário dividido por 30 dias vezes 5 dias trabalhados. Não é contado mês, porque o funcionário só trabalhou 5 dias e precisaria ter trabalhado no mínimo 15. Então, o valor total seria de R$ 200, o salário, e iria descontar 7,5% de INSS, que daria o total de R$ 15. As férias seria o salário vezes os meses trabalhados, dividido por 12, que é a quantidade de meses, que seria igual a R$ 600, mais um terço de R$ 200, e não tem o desconto de INSS. E o salário 13º seria 1.200 dividido por 12, que daria R$ 100, vezes 6 meses, que é igual a R$ 600, e é descontado também 7,5% de INSS. Boa noite, meu nome é Milena. Eu vou falar referente aos métodos, o laudo e o tipo de prova. O método, nós temos o objetivo, que é da perícia contábil, oferecer condições para que o trabalho seja conclusivo e prever alguns problemas e facilitar toda a recepção. O desenvolvimento servirá como base das informações necessárias e sempre terá que ser revisado e atualizado caso precise, né? E nós temos os riscos que o contador e o assistente eles ficam responsáveis pela elaboração. E para que não haja nenhum erro ou informações repetidas, né? Agora eu vou falar um pouquinho referente ao conceito do laudo, tá? O laudo pericial tem sua designação realizar auxílios no processo de tomada de decisão, de maneira técnica e científica. Para o laudo pericial ter uma boa qualidade, ele precisa ter 2 requisitos, a clareza e a objetividade nas respostas e nos quesitos de exatidão, tá? O mesmo deve ser apresentar uma opinião com fundamentação do profissional.
Os tipos de provas, nós temos o exame, a vistoria e a avaliação. O exame ele é relativo a pessoas, documentos e livros. A vistoria é uma inspeção, só que ela é aplicada em imóveis e locais. E a avaliação é uma estimação de valor de coisas, direitos e obrigações. Então, diante do nosso trabalho, né, nós concluímos que a ferramenta de gestão financeira ela é totalmente essencial para as empresas, tanto a longo prazo como a curto prazo, né? Porque ela é utilizada para evitar futuros processos trabalhistas, né? Fazendo com que as empresas façam contingências, reservas, planejamentos e orçamentos, né? Para provisionar os valores exatos, tanto de 13º, férias, salários, VR, VT, e assim, em uma suposta demissão, com que elas estejam o valor corretamente. E assim a gente finaliza a nossa apresentação. Tenha uma boa noite e muito obrigada.